O pastor Flávio Amaral passou dos limites e xingou e ofendeu algumas pessoas. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Enviaram para mim um print de um comentário em um dos vídeos do pastor Flávio Amaral. E o comentário em questão é o comentário da irmã Elza Giline, do canal Vivendo e Aprendendo. Ela disse assim: lamentável, quanto mais você desrespeita, maltrata as pessoas, mais você se revela. Jesus Cristo jamais maltratou e muito menos desrespeitou uma mulher. Você está querendo ser mais que Jesus. Em seguida, o pastor Flávio Amaral disse assim: vocês são duas ratas imundas, nunca tiveram o Espírito Santo de Deus. Tome vergonha nessa cara velha e enrugada sua e não apareça mais aqui. Ok, aí eu fui assistir o vídeo, né? Fui assistir o vídeo onde foi trocado esses comentários. E eu quero falar algumas coisas bem interessantes e importantes aqui, tá? Primeiro, eu não acompanho o trabalho do pastor Flávio Amaral, não sou seguidor, não acompanho o canal dele, enfim. Mas trouxeram para mim esse print com essa questão e eu quero trazer aqui a minha opinião. E espero que eu também não seja chamado de rato, né? Porque eu estou dando uma opinião agora. Pois bem, eu fui assistir o vídeo. Eu precisei assistir o vídeo. O que está acontecendo? Por que a irmã Elza comentou isso? Por que o pastor Flávio respondeu dessa forma? O que é que está acontecendo? Que vídeo é esse tão grave que aconteceu essa treta? E aí eu fui assistir o vídeo. A conclusão que eu tive é o seguinte. Isso eu vou reagir depois desse vídeo e nós vamos fazer uma live tratando sobre esse assunto. Mas aqui, para agora, o pastor Flávio Amaral no vídeo, ele está se defendendo de um conselho que chegou até ele como uma ofensa. Ele recebeu como uma ofensa, ele recebeu como alguém que estaria perseguindo ele, desrespeitando o seu ministério, desrespeitando o seu trabalho, não dando importância para as coisas boas que ele tem feito ao longo dessa sua jornada dentro deste ministério ou desse trabalho que ele desempenha. Ok, a pessoa em questão é a irmã Kátia Rosa de Saron, pelo menos ele a chama de Rata de Saron, então eu acredito que seja com a irmã Kátia. Infelizmente ele está falando isso com a irmã Kátia. Fosse qualquer outra pessoa, não devia, não é? Pois bem, eu fui assistir o vídeo e no vídeo o pastor Flávio, embora ele tenha o desejo de se defender, de contar a sua versão, mas o problema é quando nós extrapolamos, o problema é quando nós passamos do limite. Então, mesmo que alguém esteja me acusando, eu não posso passar do limite. Eu tenho um limite que eu tenho que respeitar. E esse limite é até onde eu não ofendo a pessoa, até onde eu não pago na mesma moeda, se é que fizeram o mesmo para mim, até onde eu não vou xingar essa pessoa. Porque algumas palavras que o senhor falou, como vagabunda, safada, ratas, cara enrugada, falando da irmã Elza, esse palavreado, pastor Flávio, ele não é o palavreado que deve ser usado por um homem no seu nível, vamos colocar assim. O senhor é um pastor, então esse palavreado, ele não pode sair da sua boca de forma tão, assim, irresponsável. Ah, mas e as pessoas que estão falando do meu ministério? Ok, eu sempre defendo o direito que cada um tem de se defender. Falou alguma coisa que você não gostou? Falou alguma coisa que te feriu, que te machucou? Mesmo que a pessoa não tenha a intenção, mas em você chegou dessa forma, ok, beleza, você tem o direito de se defender. Você tem o direito de se sentir ofendido e então se defender do que estão falando. Mas não extrapole. Eu sempre digo, não perca a elegância quando você for rebater alguém que está falando algo que você não gostou ou alguma coisa que é mentira a seu respeito. Nós precisamos entender que estamos sujeitos a todo tipo de crítica. As pessoas podem me criticar, levantam calúnias, mentem a meu respeito, mas eu não posso descer ao mesmo nível, se é que fizeram isso. Eu não posso descer ao nível de pagar na mesma moeda o que fizeram. Se me ofenderam, eu não posso ofender. Eu quero deixar claro que, se você chama um mentiroso de mentiroso, você está falando a verdade, isso não é um problema. Mas quando você chama uma mulher de rata, vagabunda, safada, sua cara enrugada, veja que esse é um palavreado que não deve ser proferido por alguém que tem um título, ocupa o cargo de pastor, por alguém que é um líder, por alguém que é um guia. Isso não deve acontecer.
Então, eu posso até entender o fato da sua revolta em se defender, mas o senhor extrapola, vai além dos limites, e isso não pode ter. Me pareceu também um pouco, o pastor Flávio, um pouco sem um equilíbrio, quando ele diz que falar sobre essas coisas dá uma raiva. Então, esse tipo de palavreado é um palavreado que não pode ser mencionado, nem sequer mencionado por alguém que é um cristão, por alguém principalmente que é um guia de almas ou de pessoas. Então, esse é o seu erro, extrapolar. Falar alguma coisa, a irmã Elza comentou alguma coisa, o senhor não gostou, se sentiu ofendido, tem todo o direito de se defender. Elas falaram alguma coisa, elas falaram não é verdade, tem todo o direito de se defender. Elas me criticaram, não gostei, tem todo o direito de se defender, mas não tem o direito de ofender. O senhor não pode ofender as pessoas também. O senhor não pode usar de palavras que indicam que aqui dentro há coisas ruins. Por isso que a irmã Elza falou, né? O senhor continua falando, ofendendo, isso mostra mais de você. Por quê? O que nós falamos, sabe? As nossas palavras, assim como nossas ações, elas tendem a refletir o que está aqui dentro. O velho homem ou o novo homem. Então, na minha humilde opinião, esse foi o erro do pastor Flávio Amaral. Parece que ele tem o mesmo linguajar falando de outras pessoas, de outros assuntos, eu ainda não vi. Mas sobre esse caso que aconteceu, elas falaram alguma coisa que o senhor não gostou, pastor Flávio? Elas falaram alguma coisa que o senhor se sentiu ofendido? Tem todo o direito de se defender, mas meça as suas palavras. Tome muito cuidado. E aí alguém pode dizer, mas você chama o fulano de mentiroso. Chama porque é um mentiroso. Você chamar um mentiroso de mentiroso, isso não é ofensa alguma. Você chamar quem é adúltero de adúltero, ele é adúltero. Mas chamar uma mulher de vagabunda e safada, ela é isso? Rata, cara enrugada. Isso é um palavreado? Sério mesmo que isso é sadio, que isso faz bem? Sério que isso vai gerar nelas, se elas estiverem errado ou em pecado, o desejo de mudar? É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos falar pelos cotovelos, principalmente movidos pelo ódio, movidos pela raiva, movidos pela emoção, porque aí a gente se desequilibra. Nós vamos nos desequilibrar quando atuarmos assim, e pode ter certeza que o resultado não será positivo. E o senhor mesmo, com essa atitude, estará manchando o seu próprio ministério. Não me importa porque quem me conhece sabe, mas deve importar sim. O homem de Deus, ele deve se preocupar, sim, com o que as pessoas estão falando sobre ele. A identificação que as pessoas fazem com a gente é importante. Quem nós somos é importante. Principalmente como cristãos, nós somos representantes de Jesus. Então nós precisamos, de fato, representar Jesus. Jesus chamou homens de hipócritas, verdade, chamou. Chamou os hipócritas de hipócritas. Diante das autoridades, ele sempre falou com sabedoria. Ele nunca pagou na mesma moeda. Ele, quando injuriado, não revidou, ficou calado. Às vezes, pastor Flávio, a nossa melhor resposta é um silêncio. E em seguida, após refletirmos, após analisarmos, a gente dá uma resposta. Mas com elegância, como eu digo, né? Dá uma resposta com elegância, dá uma resposta com carinho. Se tiver que ser duro, seja, mas com elegância. Vocês estão falando de mim, vocês estão errados, hein? Tá falando de mim? A senhora está comentando aqui, mas a senhora não sabe o que aconteceu. A senhora está se precipitando falando que não sabe. Não é assim que as coisas funcionam. Falam isso de mim. Isso é mentira. Não é assim que está acontecendo. A situação é essa. Veja que há diversas maneiras de nós nos defendermos, sem precisar ofender, sem precisar xingar absolutamente ninguém. Então, esse é o meu pensamento a respeito disso. Eu vou reagir ao vídeo do pastor Flávio Amaral e depois nós vamos fazer uma live comentando sobre esse assunto. Mas assim, pessoalmente não tenho nada contra ele, nem acompanho o trabalho do pastor Flávio Amaral. Ouço falar, e com certeza já ouvi falar, já me deparei com alguns vídeos e podcast inclusive, mas eu não acompanho o trabalho do pastor Flávio. Pessoalmente não tenho nada contra ele. Posso ter qualquer discordância, sim, sobre alguma abordagem, alguma forma de trabalho, que é coisa normal entre seres humanos essa discordância. Mas eu achei isso aí muito errado. Vou dar minha opinião de uma forma mais clara, mais ampla, no vídeo e na live que nós faremos. Fique ligado aí, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Pastor Flávio, se o senhor estiver assistindo esse vídeo, não fique bravo comigo não, rapaz. Um abração, Deus abençoe.